Fala aí galera, tudo bem? Bom dia, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal AJCell. Como vocês podem ver aí, tem muitos tutoriais, né? As pessoas estão falando muito desse aparelhinho aqui, ó, é o Shot Killer. Shot Killer é um matador de curto, tá? É um aparelhinho que veio para ajudar a vida dos técnicos de bancada, né? Auxilia, né, ajuda você aí a matar um defeito de um curto, né, se for um capacitor em curto, né, ele consegue destruir esse capacitor, mas ele não é um aparelho muito simples não, é simples no seu uso, né, a forma de vocês utilizarem, ele é bem simples, né, ele só tem três botões, né, ele tem um botão aqui de liga e desliga, e tem um botão aqui, dois botões para vocês aumentar e diminuir a tensão, ele começa em 1.5 volts, e ele fornece uma corrente de até 2 amperes. É uma corrente bem alta, tá? Então tem que tomar bastante cuidado. E aí você só vai aumentar e diminuir essa tensão aí conforme a necessidade. Ele é simples de se utilizar, porém ele deve ser utilizado na hora e no local correto. Quando vocês identificarem um curto, vocês devem identificar a malha, né, onde esse curto se apresenta e quais os componentes que compõem essa malha. Tá? E tem que se colocar o Shot Killer, né, na malha em cima do ponto positivo, né, porque a malha ela vai estar aterrada, né? Se for o caso, um capacitor, vocês vão enxergar como se tivesse dois negativos, mas na verdade um lado é negativo e o outro lado está com defeito, está aterrado. Vocês vão colocar nesse lado e o Shot Killer vai jogar uma corrente para cima desse ponto e essa corrente vai percorrer a malha, tá, e prejudicando o componente aí que for o causador do defeito. Tá? Isso aí vai dissipar calor, tem alguns capacitores que eles podem estourar. Se vocês fizerem isso numa bobina, o filamento da bobina é muito fino, a bobina ela é muito delicada, essa corrente ela é muito grande para uma bobina, então com certeza ela vai estourar também o seu filamento interno. Então tem que ser feito com algumas restrições, tá? Eu vou mostrar uma situação onde eu tenho uma placa aqui em curto, uma placa de um iPhone 6 Plus, e aí eu vou tentar ver se o Shot Killer realmente se ele é eficiente, se ele vai fazer o serviço dele, tá? Eu vou começar fazendo os testes aqui, ligar a placa na fonte, e aí a gente retorna aí para a explicação, ok? Então vamos lá. Eu vou ligar esse iPhone aqui com a fonte, para a gente observar aqui que tipo de defeito ele apresenta, tá? Então eu vou utilizar aqui a fonte em 4.2 volts, e vou utilizar aqui o iPower, né? É para a gente poder... Eu vou desligar aqui a corrente do iPower. O iPower está desligado. Esse aqui é um iPhone 6 Plus, né? Deixa eu só achar aqui o cabo dele para a gente poder fazer a energização da placa. Aqui está o cabo 6 Plus. Bom, veja que está conectado, tá? Filma um pouquinho aqui a fonte, André, ó. Eu vou apertar aqui, ó, o botão de energização do iPower, né, apenas para alimentar a placa, mas eu ainda não vou apertar o botão Power, tá? Eu quero que vocês observem aqui na fonte. Ó, apenas eu energizei a placa pelo iPower, a corrente já subiu, já foi ao limite, né? Eu limitei ela em 2000, né, em 2 amperes, e a fonte entrou em modo de proteção. Então isso aí já caracteriza um curto, tá? Isso aqui está acontecendo sem acionar a função Power. Se eu vier aqui acionar a função Power, ó, você pode ver que eu não tenho resposta, né? Porque o aparelho está em curto. Então vamos desligar. Já sabemos que está em curto, né? Agora nós devemos tentar identificar o local do curto, né? Para poder fazer a aplicação do Shot Killer, tá? Eu vou usar uma técnica bastante simples, né? Que qualquer técnico vai ter em mãos, né? Utilizando o breu para tentar observar a dissipação de calor. Vamos tentar perceber onde que aquece, para que depois a gente tente identificar através de diagramas e de esquemas elétricos, né, quais os componentes que participam desse curto. Só depois disso, né, após eu ter a certeza que a malha que está em curto é aquela que eu identifiquei, aí sim eu vou fazer a aplicação do Shot Killer, ok?
Ó, eu vou ligar agora, eu já conectei o cabo do iPower, né? Eu vou ligar aqui e aí vocês observem na imagem do microscópio o que vai acontecer. Então, vocês observaram que aqui, ó, nesse componente aqui, ele já teve dissipação de calor, né? Ele esquentou mais do que os outros. Bom, então vocês viram na imagem do microscópio que tem um componente que dissipou o calor mais rapidamente, né? Esse componente, pessoal, ele é um MOSFET, tá? Ele esquenta devido às características construtivas dele, conter materiais aí que eu acredito que seja de germânio também, ele acaba sendo um elo de maior dissipação de calor. Na verdade, o curto não está nesse componente. Esse componente ele é responsável por chavear as linhas PP-BAT-VCC com a linha PP-VCC-main. Tá? A PP-BAT-VCC é a linha que eu estou utilizando para alimentar a placa, né? A fonte está conectada ao iPhone através dessa linha, tá? A PP-VCC-main ela deveria ser energizada após acionar o botão Power, né? Ou através do seio de carga, né? do Tigris, né? Ele deveria chavear entre a PP-BAT-VCC, da PP-BAT-VCC para a PP-VCC-main. Só que isso aqui já está acontecendo porque existe um curto. Cabe a nós agora entender se o curto está na PP-BAT-VCC ou na PP-VCC-main. Tá? Eu tenho que aplicar o short killer na malha correta. Se eu aplicar na PP-BAT-VCC e ela não contém componentes em curtos, eu posso estar prejudicando os componentes dessa malha. Tá? Então eu vou fazer o teste primeiro, vou abrir o diagrama, vou tentar identificar componentes nas duas linhas e vou tentar ver com o teste de continuidade, utilizando de um multímetro, qual das linhas contém componentes com suspeitas de curto. Aí sim, aí eu vou aplicar a corrente com short killer, ok? Então eu vou abrir lá um diagrama, vou pegar aqui um esquema elétrico do iPhone 6 Plus. Ó, então eu abri aqui o diagrama do iPhone 6 Plus, tá? E eu vou tentar identificar esse componente que está esquentando, tá? Sempre que vocês forem utilizar diagrama, vocês procurem posicionar a placa na mesma posição que vocês têm a imagem no PDF. Isso aí facilita, tá? Eu tenho um componente em curto aqui nesse ponto, tá? Então eu vou tentar aqui, deixa eu deixar a placa de lado um pouquinho. Vou remover as luvas porque elas me atrapalham um pouco para trabalhar aqui com o notebook, mas depois a gente volta a colocar. Bom, o curto está nesse ponto aqui, eu vou dar um zoom aqui, tenta pegar. Ó pessoal, o componente que dissipou calor, né, é um MOSFET que está aqui, é um componente bem pequeno, tá? É um transistor. Ele se apresenta aqui nesse ponto, ó. É o Q1403, tá? Então, como ele está esquentando, eu vou identificar ele aqui na parte esquemática, né? No esquema elétrico. Então, ó, eu vou descer aqui, vou colocar aqui, ó, Q1403, tá? Vou pegar essa referência, jogar aqui no localizador do PDF, e vou clicar aqui em próximo. Vamos lá, tá aqui, ó, Q1403. Ele confirma o que eu havia dito a vocês, tá? A linha PP-BAT-VCC, tá? Que é a linha que está sendo utilizada aí através está sendo energizada pelo cabo do iPower, né? Pela fonte, ela passa aqui pelo dreno, né? Que é um dos terminais aqui do Q1403, tá? E joga para o source, né? Joga para a parte de cima do Q1403. E aí ele vai conduzir para a linha PP-VCC-main. Tá? Então, esse componente, né, está entre as duas linhas. Tá? E ela tem aqui ó, o gate, né, que é o gatilho, né, o terminal que ativa, né, o Q1403. Isso, que ele é ativado aqui por esse P-terminal aqui do U1401. 1401 é o Tigris Charge, né, o seio de carga. Tá? Então, ele relaciona as duas linhas. Como eu estou com dissipação de calor em cima deste componente, eu vou tentar isolar um componente desse lado da linha, que é a PP-VCC-main, e eu vou pegar um componente também do lado de baixo da linha, né? Da linha de baixo. Vou pegar um componente da linha de cima e um componente da linha de baixo. E dessa forma eu tenho condição de
entender qual das duas malhas que se encontra em curto. Então eu vou escolher aqui, ó, C1417, tá? Que ele está na linha PPVCC main, está em paralelo com o terra, né? Tem que ser um componente em paralelo para estar causando curto, né? E vou pegar o C1480, tá? Então C1417 participa da PPVCC main, C1480 participa da PP BAT VCC. Para que vocês tenham outro entendimento, eu vou abrir aqui o phone board. O phone board ajuda bastante também. Eu vou identificar o Q1403 através dele. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu abrir. iPhone 6 Plus está aqui. Então aqui eu tenho as duas imagens da placa, né, no phone board. Eu vou ficar com a parte B, né, que é o lado B que contém esses componentes, né. Vou dar uma ampliada aqui. Vamos ver. Vou jogar aqui na busca, vocês podem fazer dessa forma. Eu sei que ele está aqui nessa região, mas é só para dar um pouco mais de didática para essa aula, tá? Q1403. Enter. Aí ele não fez a busca, também não digitei certo, né? Vamos lá de novo. Q1403. Isso. Agora está correto. Tá aqui, pessoal. Ele já marcou em vermelho, tá? Eu preciso agora identificar dois capacitores em duas linhas distintas que têm em comum o componente Q1403. Então, voltando aqui para o esquemático, nós ficamos com o C1480, né? E o C1417. Deixa eu voltar aqui para o phone board. Vamos colocar aqui C1480. Enter. Ó, o C1480, ele apareceu aqui, ó. Tá? Esse lado vermelho é o lado positivo dele, tá? E deixa eu clicar. O C1417 está aqui, eu não preciso nem fazer a busca. Então, ó, eu clicando aqui no C1417, o phone board, ele já me dá algumas informações, né? Ó, C1417, ele já me mostra os pontos de contato, né, a forma como que ele está ligado ao Q1403, tá? Aqui embaixo eu tenho, tenta dar um pouco de zoom aqui, ó. Eu tenho aqui a identificação do componente que eu cliquei em cima, que é o C1417, e aqui, ó, eu tenho o nome da linha a qual ele pertence. Então, o C1417 pertence a PPVCC main, tá? O C1480, eu vou clicar nele agora, vocês vão observar que o nome da linha vai mudar. Olha lá, eu cliquei nele, mostrou aqui outros componentes que também estão atrelados a essa mesma linha, os pontos do Q1403 que fazem contato com esse capacitor, e aqui está identificado, ó, C1480 e o nome da linha, PP BAT VCC. Eu vou até fazer diferente, tá? Para facilitar a colocação da ponta do multímetro, ao invés de eu pegar esse que é muito pequeno, eu vou pegar o C1412, tá? Porque o C1412 está na PP BAT VCC também, tá? E vou testar o C1417 que está na PP VCC main. Então tem aqui, ó, C1417 e C1412. E detalhe, tá? Primeiro eu vou fazer no teste de continuidade para ver se eles apresentam continuidade de forma errada, né? E aí depois a gente identifica qual que é o lado positivo e negativo deles, tá? Pelo phone board isso vai ficar fácil, tá? Se eu clicar aqui, ó, em ground, ele vai acender as partes aterradas em verde, tá? Todo ponto verde aí está ligado ao terra, então é o GND. Então, na hora de utilizar o short killer, né, eu já sei que eu vou aplicar desse lado do C1417 ou desse aqui do C1412. Voltar aqui para o esquemático, só para a gente enxergar eles. Ó, o C1412 é o terceiro capacitor contando da esquerda para a direita, né? E o outro era o C1417, né? O C1417 é o segundo. Então tá certinho, tá? As coisas estão batendo, né? As informações do diagrama com o phone board. Bom, vamos fazer o teste então. Eu vou limpar essa placa, tá? Pra gente
tirar esse excesso aqui de breu, né? Utilizei a fumaça do breu aqui para poder detectar o lugar onde dissipa mais calor, tá? O breu é tranquilo de usar. Quem tem a câmera termográfica, né? Pode utilizar a câmera, spray congelante, né? Quem tem a câmera termográfica, eu acredito que nem precisa do short killer, né? Porque a câmera é uma ferramenta excelente. Mas como o assunto é short killer, vamos manter o foco, né? Vou dar uma limpada aqui nessa placa, tá? Pra gente tirar esse excesso aí de breu. E aí nós vamos fazer o teste de continuidade para tentar identificar um ponto aí em curto. Pessoal, para esse teste agora eu vou utilizar um multímetro em escala de continuidade, né? Para a gente ver quais os lados do componente capita em relação ao terra. Eu vou sempre começar por capacitores, porque são os componentes mais problemáticos, né, que existem e os mais fáceis aí de causar curto, né? Então eu estou aqui com o multímetro na escala do BIP, né? Escala aqui da continuidade, né? Que tem esse apito, né? Aí eu vou fazer o teste naqueles dois capacitores, né? Que nós acabamos de ver, que é o C1417 e o C1480. Ó, inclusive um deles está com aspecto bem feio, né? Talvez até seja aí já o causador do defeito. Ó, vou testar primeiro nesse, que isso aqui está na PP VCC Main. Ó, percebam que nós temos aí o apito, né? Desse lado. Ó, dos dois lados do capacitor, eu tenho o sinal sonoro aí. Então, já me caracteriza um curto, né? Deixa eu tentar encostar bem as ponteiras. Ó, desse lado está em curto e desse também. Esse capacitor está na PPVCC Main, tá? Isso aí me diz que qualquer capacitor que estiver nessa mesma linha vai se apresentar da mesma forma. Bom, vamos ver se o curto passou para BAT-VCC também, né? Opa, encostei aqui, tá certo. Ó, vejam que nesse capacitor que está na PP BAT-VCC só tem apito em um dos lados, ó. Então esse capacitor está bom, aqui é negativo e aqui é o lado positivo, é um lado que dá resistência alta. Então o curto realmente está na PP VCC Main, tá? Que é a linha que contém esse capacitor. Pode até ser ele o causador do curto, tá? Só para a gente ter a certeza que está na VCC Main, eu vou fazer o seguinte, eu vou tentar localizar um outro capacitor nessa mesma linha para a gente tentar ver se esse curto permanece. Só que eu vou fazer assim, eu vou pegar um pouco mais longe. Tá? Eu vou copiar aqui o nome da linha, né? PPVCC Main. Tá? Eu poderia ir em qualquer um desses aqui próximo, né? Mas vamos ver se o curto realmente se manifesta em toda a placa, né? Ó, copiei o nome da linha, joguei na busca e vou pegar essa linha em outros lugares também, né? Ó, aqui eu tenho uma página que trata do backlight, né? Eu tenho aí uma bobina, eu tenho um capacitor aqui C1547 que provavelmente vai estar se apresentando como um curto também, tá? Então tem vários, deixa eu tentar ver aqui, vou ver pelo phone board é mais fácil, tá? Ó, clicando aqui, todos os capacitores aí que aparecerem, né, com um dos lados vermelho, eles estão relacionados a essa linha, tá? Então vou diminuir um pouco a imagem, vou pegar os maiores, né? Então eu vou pegar nessa região aqui mesmo, ó, tá? Vou pegar alguns, vou pegar esse aqui acho que é 3126, né? Também vai se apresentar como um curto. Deixa eu só ver onde que ele se apresenta na placa. Ó, o C3126, me parece que é esse aqui, ó. Tá? Eu testei nesse, né? Esse aqui ele não está ligado ao mesmo circuito, mas ele participa da PPVCC Main. Vamos conferir. É ele mesmo, ó. Tá? Eu vou fazer um teste aqui. Vamos ver se ele também vai se apresentar em condições de curto. Pode continuar filmando aí, tá? Uma das ponteiras aterrada, tá? Multímetro em escala de BIP. E aqui tá pitando. Aqui também, ó. Então isso aí confirma a informação, tá?
realmente a linha PPVCC main se encontra em curto. Então é nela que eu devo aplicar aí a utilização do short killer, tá? Eu posso até fazer nesse capacitor, tá? Para tentar ver se o curto é nesse. Se o curto for nesse, aí ele vai estourar, né? Ele vai receber a corrente aí com mais intensidade. Então, pessoal, vou fazer agora a aplicação do short killer, né? Sempre aterrando o fio preto, tá? Que contém o jacaré, e com o fio vermelho sempre encostando do lado positivo do capacitor, tá? A ideia é a gente identificar, se vocês não souberem, tem vídeo aí ensinando como faz isso, mas ali pelo phone board está bem claro, né? Porque a cor verde está ligada ao terra e a vermelha está ligada à malha positiva, tá? Vou fazer a aplicação naquele capacitor de baixo, eu não lembro o número dele agora, mas aí vamos observar o que vai acontecer, tá? O short killer, pessoal, quando você conecta as pontas no curto, ele emite um bip, tá? E quando ele abre a malha do curto, né, ou ele estraga o dielétrico do capacitor, a linha fica aberta. Então você sabe que cessou o apito, você eliminou o curto, tá? É mais ou menos assim que ele trabalha. Eu vou estar utilizando ele pela primeira vez, então não sei se vai funcionar, mas se pelo menos ele fazer o componente esquentar, ele também já me ajuda a identificar o curto. Então, ó, eu vou conectar aqui a ponteira preta no ponto terra da placa, tá? No GND. Vou escolher esse ponto aqui, ó, está aterrado. Aí vai lá no microscópio, André. Então eu vou aplicar o short killer nesse capacitor, tá? Antes de aplicar, vamos confirmar aqui o lado positivo dele. Tá aqui, ó, o lado de dentro, tá? Contando para lá é o positivo, aqui o verdinho é o GND. Então eu vou aplicar o short killer no C3216 desse lado, tá? Seria esse aqui, ó, que a placa está inclinada, tá? Vou colocar a placa na posição que vocês viram lá, ó. Então é esse aqui, ó, tá? É aqui onde vai ser aplicado o short killer. Então vamos lá. Fiquem atentos aí ao som, né? Porque não dá para mostrar todo o procedimento, né? Mas vamos ver se a gente consegue fazer isso funcionar. O volt meio ainda não mostrou. Vou aumentar um pouquinho aqui Eu vi que ele deu a reação aqui, mas foi muito rápido. Parece que ele já tirou o curto, viu? Só de encostar. Eu vou fazer um novo teste com escala de continuidade para ver se alguma coisa aqui deu errado, tá? Toma lá de novo, Andréia. Parou. O curto parou. Só de encostar no capacitor, o curto saiu. Inclusive, ó, nesse capacitor aqui também, ó. Eu acho que ele já foi, viu, pessoal? Vamos fazer o seguinte. Parece que ele foi mais rápido que eu. Eu só encostei no capacitor. Aparentemente, milagrosamente, não sei explicar porque foi tão rápido assim, parece que o curto cessou. Mas eu vou confirmar utilizando a fonte. Eu vi com o multímetro, né, que não apareceu mais, o componente não apitou mais em relação ao terra. Deixa eu só tentar fazer um teste aqui com a fonte. Deixa eu só achar aqui o 6 Plus. Vou conectar de novo aqui. Ó, conectei Olha, mostra aqui a fonte, tá? Ó, conectei a placa aqui no iPower, tá? É a mesma placa.
Vou energizar. Ó, pessoal, tenta mostrar aqui, Andréia. Eu já estou com a iPower energizando a placa e vejam que não existe mais consumo de corrente. Tá? Então o curto foi embora mesmo, milagrosamente o curto foi embora. Eu vou apertar agora o botão Power para inicializar essa placa. Vamos ver se ela liga. Ela tem tá faltando o CEI aqui, é o Tristar, né? Ele participa aí dos processos de carga, mas o problema não é com ele, tá? Vou ligar aqui só para ver. Olha aqui na fonte, ver se vocês conseguem pegar. Ela já responde ao botão Power. Tá? Então, realmente já está ligado, essa placa está ligada. Vocês podem observar pelo consumo de corrente. Então, o Short Killer realmente funciona. Tá? É muito rápido, né? Eu apliquei o Short Killer em um capacitor que não estava em curto, mas ele estava relacionado na mesma malha do curto. E ele matou mesmo o curto, né? Agora vem a missão aqui um pouquinho mais difícil. Como existem muitos capacitores nessa linha, eu vou ter que tentar localizar qual foi o capacitor que ficou prejudicado aqui pelo Short Killer e vou ter que tirar esse componente fora e ter que recolocar outro no lugar. Isso é o correto, tá, pessoal? Vocês não podem desprezar a função de um capacitor na malha. Ele está aqui porque ele está realizando um trabalho importante. Tá? Ele em curto, ele impede o iPhone de ligar. Tá? Como o Short Killer matou esse capacitor, ele desligou terra da malha positiva, né? E aí o iPhone ele volta a ligar, mas ele volta sem a função do capacitor. E o correto é a gente sempre tentar manter as coisas mais originais possível, beleza? Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham conseguido entender, né, como foi feita aqui a aplicação do Short Killer. Eu fiz algumas pesquisas antes de utilizar, eu não medi corrente, né, mas tudo indica, ele não tem informação nenhuma também. O fabricante não deixou nem uma etiqueta aqui para mostrar se ele é 110 ou 220, eu não sei se ele é bivolt, eu acredito que seja, tá? Me parece que ele permite aqui uma circulação de corrente maior do que a fonte e talvez uma frequência diferente também, tá? Um pulso de frequência, sei lá, alguma coisa envolvendo PWM, eu acredito que seja isso. Pode ser que eu esteja errado, mas eu vou estudar ele um pouco e eu gostei bastante do aparelho. Eu acredito que vai ajudar bastante na bancada de vocês também, ok? E quem se interessar em adquirir esse equipamento, eu estou deixando aqui na descrição, aqui na parte de baixo do vídeo, eu comprei esse aqui na Skytech, lá na Michelle da Skytech, da Galeria Pagebras. Pega lá com ela, tem um preço legal. Esse aqui eu não sei, eu acredito que está em torno de R$600, alguma coisa assim. Não vou afirmar porque eu não tenho certeza, que a gente tem alguma parceria lá, então ela faz um precinho legal para nós e eu acredito que para vocês aí inscritos do canal também. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Então, Short Killer em ação e está aprovado por mim e por nós aqui da JCL. Beleza? Um abraço e tamo junto!